Boa noite, antes de tudo. Antes eu queria agradecer a chamada de novo da casa. Eu gosto muito quando eu sou chamado, né? Me sinto bem perto de vocês. Hoje nós vamos colocar um pouco do ponto de vista da doutrina espírita sobre uma questão muito comum dos dias de hoje. Muito se conversa sobre a interferência da tecnologia na vida das pessoas cada vez mais, né? A gente acabou separando para conversar aqui mais a questão do celular. Mas quando vocês ouvirem eu falar celular, lembrem-se que nós estamos falando de tudo que atrai bastante a nossa atenção, né? Acho que faz parte da vida de todo mundo. Raras são as pessoas hoje em dia que não têm essa ferramenta de se comunicar. Tem muito benefício, como nós vamos colocar aqui, mas também tem uma visão crítica que eu queria só estimular vocês o pensamento sobre. A ideia é agregar com que vocês reflitam, tá? Qualquer dúvida, vocês levantam a mão, perguntam, tá? Vamos começar. Vocês vão ver que eu sou meio destrambelhado, então vocês vão apontar o microfone para lá para falar no controle, mas tudo bem. A gente teve eu não sabia, inclusive para pesquisar, para falar para vocês, vocês sabiam que o primeiro celular inventado foi em 1974? Não, né? Eu nem imagino como ele era, mas a gente teve um aumento nas vendas, na popularização, principalmente na década de 2000. Antes poucas pessoas tinham, era vinculado mais ao pessoal que trabalhava em empresa, né? Hoje está na vida de todo mundo, já, e dos 23 anos aí de inovação, né? A proposta inicial era de facilitar a vida das pessoas, retirando os limites do tempo e do espaço dos modos de comunicação. Facilitar a interatividade, a gente pode se comunicar com quem a gente quiser, a hora que a gente quiser, tendo crédito, tá valendo, né? Antigamente, vocês são da minha época, tinha que ficar discando, você ligava na casa de alguém para chamar outra pessoa que você queria conversar, né? Hoje em dia a gente já tem essa facilidade. A criação do smartphone beira mais ou menos 2008, 2010, né? O smartphone é o celular inteligente, esse que tem acesso principalmente às redes sociais. Antigamente era o Orkut, o Facebook, hoje em dia a gente tem Instagram, TikTok e várias outras, né? Tudo isso faz parte da ideia de fazer com que a gente sinta que a gente tem um grande poder sobre a realidade. Literalmente está tudo na palma da nossa mão. Muito da nossa vida atual passa por mexer no celular, fazer compra, fazer algum pedido, conversar com alguém. Então não tem como a gente negar o tamanho da facilidade que isso trouxe para a gente ao longo do tempo, né? Uma outra coisa que mudou muito, e talvez vocês também já tenham pensado, é no fato de que a ideia da internet, dos aplicativos e tudo mais, sempre veio com a proposta de otimizar o tempo de vida das pessoas. Eu não preciso mais ir no banco para fazer um monte de transação, é só pegar o aplicativo. Só que, curiosamente, a gente, eu não sei antes, né? Mas com quem você escuta hoje, a pessoa fala que está sem tempo, que não tem tempo para fazer as coisas, principalmente para quem demanda um pouquinho mais de esforço, né? Então, curiosamente, nessa de economizar tempo, parece que na verdade não está dando muito certo, né? A gente está sempre cansado, sem tempo para as coisas, né? Então é interessante refletir sobre isso, sobre a velocidade que o nosso cérebro tem tido a partir desses tempos, né? A ideia também é dar maior liberdade e autonomia para a vida. As pessoas cada vez mais estão podendo viver mais sozinhas com elas mesmas, né? Você escuta hoje em dia a pessoa falar, eu vou para minha casa, ficar sozinho, vou assistir uma Netflix, vou fazer alguma coisa, né? Então até a necessidade do encontro pessoal parece ter sido substituída, né? Eu não sei se alguém aqui tem essa experiência, mas eu costumo ouvir de pacientes algo interessantíssimo, que no grupo da família, no WhatsApp, eles conversam estando dentro da mesma casa. Então, pelo grupo do WhatsApp, as pessoas se comunicam estando dentro da minha casa, né? Então, vocês pensaram um pouquinho no que é autonomia, né? E uma das coisas que eu coloquei aqui que eu acho interessantíssima é o uso da realidade virtual, né? Eu acho que vocês já viram sobre inteligência artificial e tal, para ter mais recurso para a saúde. Tem muitos experimentos, hoje em dia a gente usa, né, um tipo de tratamento que é mais para o pessoal elitizado, que acaba custando mais caro.
mas até para exposição à fobia, ansiedade, aquele óculos de realidade virtual tem sido usado para desensibilizar as pessoas. Antigamente, para quem tinha medo de andar de avião, a pessoa ia num simulador e a partir daquele sentimento, daquela vivência com aquele visor no rosto, aquilo ia desensibilizando o medo. Então é inegável a contribuição que tudo isso tem feito, principalmente para a nossa saúde, se a gente for pensar, né? Tem o outro lado que nós vamos chegar lá, mas tem esse que é fantástico. Está todo mundo ouvindo bem aí? Está tudo tranquilo? Falando? Como coloquei aqui, nem tudo são flores, né? A gente também tem observado muitas coisas, eu na minha prática clínica vejo, acho que talvez vocês notem também, né? Dificuldade de concentração, memória e raciocínio. Tudo que envolve muito estímulo cerebral, e o celular, o computador tem a ver com isso, né? É bastante som, é bastante lembrete, toda hora o celular vibrando, ele vai condicionando o nosso cérebro. Aquilo vai virando, deixa de ser um estímulo que antes o celular vibra ali na mesa tranquilo, para que sempre que vibre eu tenha necessidade de pegar ele na mão e ver o que está acontecendo. Tem pessoas até que você está conversando, a pessoa não nem presta atenção, ela pega o celular para ver que horas são, ela põe o celular de novo, depois ela lembra que ela pegou o celular para ver que horas são. Ela pega de novo o celular para ver que horas são. Isso se não tiver uma mensagem no WhatsApp, porque daí já fica por ali, né? Isso tem mudado muito a nossa capacidade de se concentrar. Eu não sei se vocês passam por essa sensação, eu particularmente não gosto. A gente está conversando com algumas pessoas, a pessoa tira o celular assim e fica com o celular. Parece que a gente não existe, né? Não é uma situação tão agradável. Mas tem cada vez mais pessoas que acabam tendo dificuldade mesmo de abrir mão do celular, deixar ele num canto para poder conversar e ver a realidade mesmo, né? Esses processos vão ficando automáticos no nosso cérebro, pois a gente se questiona por que a gente está com a cabeça cheia de coisa, muita informação, né? Então é legal a gente pensar também. Empobrecimento da linguagem. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas tem um estudo feito na França há 2 anos atrás, principalmente pandemia ajudou nisso, de que parece, por incrível que pareça, que a nossa geração atual talvez seja a primeira que tenha uma capacidade de QI, né, que é o quociente de inteligência, inferior ao pessoal da geração passada. Ou seja, parece que crianças e adolescentes atuais são menos inteligentes do que os de antigamente. Isso se explica, inclusive, porque a gente vive numa época de muita facilidade. E na facilidade a gente acaba não se desenvolvendo muito, né? Mas eu acho que eu coloquei mais dados sobre esses que são interessantes aqui, tá? As pessoas usam neologismos, as pessoas falam mãe, pai, não sei o que lá, ninguém mais se comunica. Às vezes você escuta alguém falando, parece um dialeto próprio, não dá para você entender muito, né? Principalmente os mais jovens. Fragilidade emocional, as pessoas ficam cada vez mais no celular evitando de enfrentar algumas tarefas da vida do cotidiano, né? Vocês se lembram quando foi a última vez que vocês pegaram uma fila sem mexer no celular? Quando vocês foram num médico e vocês não pegaram o celular para ficar mexendo? Os consultórios médicos, inclusive, nem precisa ter televisão mais, porque ninguém assiste, né? As pessoas estão cada uma no seu celular. Isso faz com que a gente tenha mais dificuldade de enfrentar as coisas quando elas se apresentam na nossa vida. O celular tem distraído a gente, tirado a nossa capacidade de lidar com espera, né? Tá todo mundo parece impaciente, ninguém mais espera 5 minutinhos para nada. Então, também é um ponto que o celular trouxe para a gente, né? Alterações posturais. Isso até conversei com um fisioterapeuta amigo meu, se tiver inclusive algum fisioterapeuta aqui pode contradizer ou não o que eu estou falando. Soa um pouco de exagero, mas que as pessoas têm parecido cada vez mais um zumbi com o celular na mão, isso com certeza, né? A gente vê pessoas andando para a rua que eu não sei como não bate com a cabeça em algum lugar, que a pessoa está tão fervorosa ali digitando que ela nem enxerga direito o que está acontecendo. E para nossa cervical isso não é bom, a gente fica arqueado. Fiquei sabendo que o peso de uma cabeça humana é de praticamente 8 quilos. Então vocês imaginam 8 quilos arqueados aqui, a força que a nossa coluna tem que fazer para sustentar, né?
Maior risco de obesidade e problema cardiovascular, porque as pessoas estão cada vez mais se exercitando menos, cada vez mais tendo prazeres dentro de casa, né? Netflix, celular, WhatsApp, ninguém mais sai para muita coisa. Parece que tudo que demanda um certo esforço nosso, a gente está perdendo a capacidade de fazer. As coisas precisam ser muito fáceis para que a gente tenha aderência nelas, né? E junto disso, com comida, alimentação e tudo mais, a gente tem visto uma epidemia muito grande de obesidade, que longe de discussões sobre se tem a ver com autoestima ou não, antes de tudo é uma doença que merece ser cuidada e tratada como todas as outras, né? Alteração do comportamento, né? A gente observa mais isolamento, depressão, ansiedade e agressividade. As pessoas, por ficarem cada vez mais isoladas, né, muitas vezes o celular, fechado dentro de casa, vão perdendo a capacidade de conviver em grupo, de conversar, de falar as coisas. E esse isolamento, por isso que eu coloquei antes de tudo ali, parece ser uma das causas dos casos de depressão, ansiedade e até das pessoas estarem mais agressivas hoje em dia, né? Então compensa também a gente ter esse olhar o quanto do nosso comportamento não está sendo mudado também por conta de um hábito que a gente vem tendo, né? E aí fica já a primeira provocação da noite, que depois a Egi vai colocar um pouco também sobre o livre-arbítrio e as escolhas que a gente tem na nossa vida, né? Será que a gente está economizando ou nós estamos desperdiçando o tempo? Né? E dependendo do ponto de vista, está mais para a segunda parte. Aqui coloquei dados alarmantes, né? Ó, veja, quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão, só para eu saber. Muito bom. Antes de tomar pedrada de todo mundo aqui, não, eu não sou contra o celular para criança, porque às vezes fala, pô, esse psicólogo não tem filho, por isso que ele fala isso, né? Só eu que aguento, meu filho não para de chorar à noite, eu entendo que é difícil. Mas vamos refletir sobre uma coisinha aqui, ó. Pesquisa realizada na França em 2022 sobre o tempo passado na frente de telas pelas novas gerações colocam crianças de 2 a 8 anos, consumo médio de 3 horas por dia. Ou seja, as crianças de 2 a 8 anos têm passado pelo menos 3 horas do dia delas na frente de alguma tela. Pode ser na frente do tablet, celular, qualquer coisa, tá? Que envolva a atenção. De 8 a 12, um consumo médio de 5 horas. Percebam que já aumentou, né? E agora, acho que um pouco mais crítico, né? Próximo de 7 horas por dia dos adolescentes. Se a gente fizer uma conta muito boa, de 7 horas por dia no celular ou em alguma tela, minimamente 8 ali para dormir já são 15, né? Sobram 9 horas para a gente ter os nossos afazeres. Adolescente geralmente vai para a escola, e daí, na minha época, era 5 horas, mas hoje em dia já vai para 6 e 7. O tempo que sobra, o que será que eles fazem? Né? Ou como que é o convívio dentro de casa, tem conversa, não tem? Que tempo vai fazer uma atividade física, né? Pensar em algumas questões, ainda mais que na adolescência mexem bastante com a gente. Então, para vocês verem, e isso é um estudo feito na França, que é conhecidamente um país onde as questões sociais e culturais são bem desenvolvidas. A França sempre teve grandes pensadores, quem já foi para lá, é um lugar que exala a cultura por tudo que é lugar. E nós estamos falando das crianças de lá. E aí a gente pensa nas nossas aqui também. Redes sociais, um capítulo que eu quis destacar dessa questão do celular, porque dava para falar sobre várias coisas e por muito tempo. A ideia é só dar uma pincelada para a gente refletir sobre o que eu coloquei como alguns aspectos principais que eu enxergo, tá? O maior valor da nossa vida é o tempo e como a gente passa ele. Vocês concordam? Pois é, as empresas também descobriram isso. E tem feito cada vez mais um apelo para a gente ficar mais horas do nosso dia frente a tablet, a programa e tudo mais, né? Tanto que o Vale do Silício, que é uma região riquíssima, cheia de empresas nos Estados Unidos, os donos não aconselham os filhos, inclusive, a terem redes sociais.
Ou seja, nós estamos falando possivelmente algo que faz muito dinheiro funcionar por trás, não necessariamente pensando na nossa saúde. Então, às vezes, a facilidade que a rede social, o tablet, o celular trazem para a nossa vida acaba cobrando um preço um pouquinho mais caro de se pagar depois. E não precisa ir longe. Você assiste Netflix, termina um capítulo, já tem outro logo em seguida, né? Aí tem outro logo em seguida. Depois é legal, porque depois dos 3, 4 capítulos pergunta se a gente está assistindo ainda, né? A gente não dormiu, e aí já tem logo um outro capítulo. Termina uma série, embaixo já tem a sugestão de umas 20 parecidas com o que a gente assistiu, exatamente para manter a gente ali dentro, porque além de ser um divertimento, a gente tem aprendido nisso uma forma de passar o tempo. Então lembrem-se, o tempo talvez seja o nosso maior valor e muita gente já descobriu isso antes da gente, né? É uma grande oportunidade de mercado, como eu coloquei aí. Quem será que faz as nossas escolhas, né? Tem uma entrevista que eu vi que até ficou famosa, não sei se vocês viram, o pessoal que desenvolve o TikTok, aquele programa que inclusive em alguns países estão até fazendo algumas moções para tirar do ar e tudo. O algoritmo, antes de tudo, para quem não sabe, é como se fosse um padrão que um computador faz para descobrir quais são os nossos interesses, né? Então, se você pesquisa, por exemplo, no Google, né, camisa oficial do Palmeiras, logo embaixo já aparece link de todas as lojas que estão vendendo. Se você entra no seu e-mail, vai ter uma propaganda sobre loja também. Os algoritmos são os responsáveis por ficar reunindo todo o nosso interesse e todas as lojas, todos os conteúdos que tem isso que nós estamos procurando para facilitar. Quem usa o Instagram, por exemplo, aqui levanta a mão. Bom, vocês percebem que se vocês, mesmo vocês silenciarem todo mundo da lista de vocês, ou não seguirem praticamente ninguém, vai chegar uma hora que vai aparecer um link patrocinado de, sei lá, um psicólogo, dependendo do assunto que você segue, sempre vai ter algo ali. E é muito interessante como a gente cai em tentação, né? Porque às vezes você está namorando, por exemplo, uma camiseta na internet, você está relutando todo dia, não, eu não preciso, eu não vou comprar. No dia que você abre a guarda, o anúncio já está exatamente ali. E antes de ser chamado de conspiracionista, porque eu não fui o único que já tive essa experiência, conversando com a minha mulher uma vez sobre óculos, no celular dela apareceu óculos na pesquisa. Tá? Então eu não sei se tem microfone, o que tem, mas se vocês passaram coisa do tipo, mas algo me diz também que, sei lá, né? Tá filmando, melhor não falar nada aqui. Então, essa questão é muito interessante. Será que é eu que faço escolha na internet ou será que é o algoritmo que escolhe por mim? E justamente por fazer essa escolha, eu acho que é uma escolha minha. Sem entrar em política, mas vocês viram o inferno que foi o ano passado, né? Eleição e tudo mais. Quem é de direita só via vídeo de direita, quem era de esquerda só via vídeo de esquerda, e o que acontecia quando um de direita e um de esquerda conversavam? Quando não acabava a amizade ou ninguém morria, briga. Por quê? Porque é praticamente conversar sobre um mundo diferente. Né? A pessoa fala, não, porque você não sabe, você não viu tal reportagem? Não, isso é fake news. Essa reportagem aqui que é a certa. Né? Tem, inclusive, não vou me aprofundar, fica uma sugestão que é dificinho de achar também na Netflix, tem um documentário que chama O Dilema das Redes. Eu não sei se alguém já assistiu, mas eles falam sobre tudo, quem desenvolveu o Facebook e tudo mais, inclusive sobre uma pesquisa que eles fizeram em 2011, do quanto que estava aumentando os conflitos raciais em países grandes por conta da internet, justamente por conta disso. Internet aparentemente não tem muita lei, todo mundo fala o que quer, e daí para, infelizmente, usar o uso para o mal é facinho, né? Então também fica a reflexão. Processo de identificação e estima. Na minha época eu queria ser jogador de futebol. Falhei, obviamente, né? Mas era muito legal você ver, todo mundo da minha idade queria ser jogador de futebol. Hoje em dia, o que a molecada quer ser? YouTuber, TikToker, fazer as dancinhas lá, e é legal porque eu tenho um paciente adolescente específico que ele tem firmemente na cabeça dele que ele vai ser YouTuber. Né? Faz 5 anos que ele está nessa, mas não sei quando ele vai desistir.
Óbvio que eu não estou desmerecendo, mas para dar certo, vocês imaginam o quanto de gente que não consegue. E essa brincadeira é exatamente para ver quem que a gente está elegendo como ídolo para a gente crescer, para a gente ser igual, com os valores que a gente está querendo ter para a gente, para a nossa família, né? Na internet, qualquer pessoa que faz sucesso, inclusive falando bastante bobeira, né? E a gente tem se entregado cada vez mais para isso, aumentou muito. O Brasil, se eu não me engano, é o segundo maior mercado de cirurgia plástica do mundo. Então alguma coisa está acontecendo, né, gente? Porque daí a gente entra no Instagram, vê o pessoal com o corpo bonito, tudo. É legal de ver, né? Parece que tem gente que só posta foto de viagem. Aí você fica se questionando, puta, minha vida é uma porcaria, né? A gente paga as coisas, faz tudo, arruma um dinheirinho para viajar uma vez no ano. Esse nego está todo fim de semana lá. Então a gente aprendeu a comparar a nossa vida além de tudo, né? Porque parece que a vida boa é aquela que gera inveja nas pessoas. A vida feliz é aquela vida que tem que ser, que traga desejo das pessoas terem uma vida que nem a gente, né? E acho que nós estamos perdendo um pouco a mão nisso. Falsificação da realidade através de avatares, né? A gente monta uma imagem nas redes sociais e se relaciona com os outros através dela. Às vezes a gente é tímido, tem várias dificuldades na internet, a gente se mostra de uma outra forma. E os outros também, né? E inclusive um golpe nisso tudo. Tive uma paciente que ela acabou se envolvendo com uma outra mulher, mora no Rio Grande do Sul, tudo indica que não é mulher, né? Essa minha paciente, que é recém-admitida, ela começou a ficar em depressão porque em dezembro do ano passado essa pessoa falou que a mãe tinha morrido. Em fevereiro o pai tinha morrido e que não tinha dinheiro para se sustentar, no Rio Grande do Sul. O que essa paciente começou a fazer? Pegar o cartão, ficar mandando pix para a pessoa do Rio Grande do Sul. E tudo indica que inclusive não era mulher, né, gente? Então sim, tem gente que consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite e depois fazer isso. Então, vamos prestar atenção no que a gente vê na internet, né? Os likes e a necessidade de aprovação, porque parece que se as pessoas não curtirem muito o que eu estou colocando, parece que eu sou irrelevante, né? E a internet brinca um pouco com esse nosso desejo de ser especial para as pessoas, né? Você coloca uma foto lá, tem 2 curtidas só, parece que ninguém gosta de você, que ninguém olha para as suas coisas, né? Isso tem virado um valor pessoal na vida de muita gente, né? Eu falei um pouco da questão da oportunidade de mercado para colocar que, na verdade, se a gente for pensar para os negócios, nós somos potenciais compradores de tudo, né? Comprador de serviço, comprador de coisas, né? Nós somos produtos e nós temos mudado muito como a gente se enxerga. Vocês já abriram um aplicativo de paquera, por exemplo, Tinder, etc.? As pessoas, quem nunca viu aqui vai ficar sabendo agora, é como se a gente estivesse no mercado, sabe? Tem foto lá, daí você vai pôr no pro lado, aparece a cara da pessoa e um escritinho embaixo. A sensação que dá é exatamente que você está escolhendo um produto numa prateleira, né? E a gente aprendeu a ser assim ao longo do tempo. Para falar sobre as nossas características, a gente se vende como se a gente fosse um produto, procurando prós e contras da gente, né? Então, para a gente refletir sobre esse movimento social que, como tenho falado na rede social, dá a impressão que eu só estou falando coisa negativa, né? Não, eu tenho Instagram, eu gosto de usar, mas o grande segredo que aqui depois nós vamos colocar é como a gente usa essas coisas para a gente não ser usado por isso tudo, né? Como falei já no outro slide, a gente costuma demonstrar alguns fragmentos da nossa vida. Dificilmente alguém faz uma postagem quando está triste, a não ser quando quer o acolhimento de alguém ou a atenção de alguém. Geralmente a gente coloca só as melhores partes da nossa vida, o que a gente almoçou, o que a gente está fazendo, né? Então a gente não vive mais uma vida linear, a gente vive um conjunto de pedacinhos ali, né? Que inclusive os negativos e os tristes a gente faz questão da gente esquecer e da gente nem contar para os outros que teve, né? Falei já da vida feliz, a vida sendo invejada, que parece ser um princípio, né? Aqui é uma coisa que é uma outra reflexão que eu coloquei também, ó.
Como bons buscadores, nós homens nos esforçamos e desenvolvemos novas tecnologias para facilitar, dar maior conforto, alívio e mais prazer para nossas vidas. Transformamos um mundo que era de escassez de recursos e possibilidades em uma fartura e abundância. Vocês concordam com isso? Que ao longo do tempo a vida está muito mais fácil do que era para as gerações anteriores? Acho que sim, né? Porém, parece que o nosso cérebro não acompanhou muito bem essas mudanças, né? A gente, como sociedade, temos se desenvolvido de várias formas, mas parece que a nossa cabeça, ao contrário do que prometeram para a gente um dia, que falaram que o cérebro é um órgão sem limite, que a gente usa só 3% dele e tudo mais, eu acho que a realidade e os transtornos psicológicos que tem trazido o cansaço, as dores do corpo, mostram o quanto o nosso corpo ele tem limite, né? E a gente talvez não queira enxergar muito isso. Outra pergunta: por que numa época sem precedente de prosperidade, liberdade, progresso médico e tecnológico, parecemos estar mais tristes, mais cansados e com mais dores do que nunca? Né? Eu coloquei uma hipótese aqui para a gente refletir. Então, eu estava falando ali que por que parece que nós estamos numa época que, entre aspas, com muita facilidade, e nós estamos cada vez mais doentes, tristes, sem sentido de vida, com dor no corpo, que estudos mostram que aumentou muito na população, por conta do nosso cérebro, a hipótese que eu vou colocar aqui. Né? A gente sabe que isso tem grande potencial para o vício, né? As novas tecnologias, e a gente entende que um vício, na verdade, tem a ver com quando eu sinto que eu não consigo mais escolher as coisas. Se o celular está do meu lado e eu não consigo escolher se eu vou pegar ele ou não para mexer, eu já tenho um problema. Assim como o álcool, as drogas, se eu sinto que eu não consigo escolher nada da minha vida porque eu sou dependente daquilo. E aí a gente tem um problema mesmo, tá? Tem uma área do nosso cérebro que chama sistema límbico, eu não vou me aprofundar, nem é tão importante saber, que é responsável por a gente codificar da nossa realidade o que traz prazer e o que traz desprazer. Basicamente, sempre que a gente tem uma experiência e aquilo traz prazer, a gente começa a ter mais vontade de repetir aquilo. E quanto mais a gente repete, mais aquilo vira um hábito. Logo, eu nem me esforço muito, eu já estou fazendo, né? Partindo desse pressuposto, tudo que tem uma recompensa imediata, ou seja, sem esforço nenhum, eu tenho prazer, tem uma capacidade de vício cada vez maior no nosso cérebro. A gente geralmente vincula para falar de droga sobre isso, mas tudo que traz um prazer imediato, que não depende de um esforço nosso, é de potencial viciante, em todas as atividades cerebralmente falando, tá? Por exemplo, tem pessoas que têm vício em atividade física, faz bem, né? Mas é um vício, certo? É uma repetição todo dia. Então, tecnicamente, a diferença de vício e hábito é se faz bem ou não para a gente, mas é uma repetição cerebral, tá? O nosso cérebro, eu coloquei ali o neurotransmissor, né, que é uma partículazinha de nosso neurônio que é responsável por isso, é a dopamina, acho que vocês já ouviram falar, né? É como se fosse no nosso cérebro uma balança, tá? O nosso cérebro funciona por um mecanismo regulatório. Sempre que a gente sente muita tristeza, o nosso cérebro quer que a gente se sinta melhor. Sempre que a gente se sente muito feliz, o nosso cérebro meio que dá uma pioradinha na gente para a gente ficar no meio termo ali de novo. Isso explica o que às vezes você vira e fala assim: puxa, eu fiz uma viagem fantástica, mas eu voltei para casa, puta depressão, agora tenho que voltar a trabalhar, não sei o que lá. Ou seja, longos períodos de prazer do nosso cérebro fazem com que a gente tenha uma sensação de desconforto e desânimo depois. É como se fosse uma balança mesmo, tá? Uma gangorra, como eu coloquei aqui, entre prazer e desprazer. Logo, o que acontece quando a minha vida é muito confortável? O que pode acontecer para uma pessoa que tem a vida muito confortável? Se acomoda. Será que a pessoa que tem essa vida consegue aproveitar bem essa vida? Tudo confortável. A gente sonha em ter uma vida que tudo esteja tranquilo, né? Mas será que se estiver tranquilo vai fazer bem pra gente? Não.
Nisso entra essa questão do mecanismo cerebral nosso. Geralmente, e por isso que eu coloquei aquela provocação inicial lá, nós estamos numa época onde, no geral, né, claro que tem os casos e tal, a nossa vida está cada vez mais confortável. E algo me diz que isso tem interferido no como, inclusive, a gente experimenta prazer na realidade. Quanto mais prazer a gente sente cerebralmente falando, menos preparado para lidar com frustração a gente tem, por isso que a gente tem ficado cada vez mais irritado. Então, a minha ideia é trazer essa parte do estudo cerebral para vocês, para ver se faz sentido na vida de vocês, porque depois vamos falar de escolha, né? Quanto mais temos experiências de gratificação instantânea, mais queremos repetir essas experiências. Quanto mais prazer a gente vivencia, menos habilidade para tolerar desconforto, frustração e espera. Já dei alguns exemplos para vocês, né? A gente muitas vezes está irritado, não sabe nem porquê. Tem até alguns estudos, eu acabei não colocando aqui, vocês já viram da prática milenar de tomar banho de água gelada? Não? Tem uma corrente de cientistas, isso é um hábito milenar já, né? Mas que tem investigado a relação do banho gelado, que é algo que é bem desprazeroso, principalmente para quem já tomou um banho mais gelado mesmo, e a sensação de prazer que dá depois do banho gelado, justamente para a gente partir de um desconforto muito grande para um conforto. Um exemplo que eu acho que faz parte da nossa vida e que nem precisa ir muito longe é a atividade física. Na hora que você está fazendo, por exemplo, na academia ali, você está rompendo fibra muscular, seu corpo está ficando inchado para recuperar tudo isso. Só que geralmente quando a gente faz uma atividade física, depois a gente se sente bem, certo? Então, pense nisso, né? Aí uma grande questão para eu colocar para a Amy falar sobre o livre-arbítrio, sobre tudo isso daí. Será que eu sou viciado? Eu sou responsável pelas minhas escolhas? Eu vivo uma vida real ou uma vida virtual? Eu vivo de contato com as pessoas no meu dia a dia? Ou será que eu escolhi viver uma vida dentro de uma tela? Porque dá, né? A gente vê muita gente que vive esse tipo de vida, né? Eu ainda tenho controle sobre o celular ou eu sou controlado por ele? É aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho um paciente que não consegue dormir por conta disso. Principalmente porque qualquer tremidinha que dá o celular, a vibração, já atrai a atenção da pessoa, a pessoa tem dificuldade de entrar no sono. A gente tem os estudos sobre higiene do sono que colocam que até 3 horas antes de a gente dormir é importante diminuir o estímulo de luz. Gustavo, para que isso? Porque a gente tem a produção de melatonina, que é o hormônio que ajuda a dormir, principalmente quando chega à noite. Nosso corpo entende que está escuro, hora de dormir, e aumenta essa produção. Parece que quando eu estou com uma tela na minha frente e eu não saio da frente dela, o meu cérebro não entende que nós estamos à noite. E aí dá dificuldade de dormir, porque o meu cérebro não tem esse ritual de que é hora de dormir. Tem muitas pessoas, não sei se é comum na vida de vocês, que falam, puxa, eu deito, mas eu fico 40 minutos, 1 hora e eu não consigo dormir. Aí geralmente o que a pessoa faz, o celular está do lado, ela pega alguma coisa, começa a assistir e continua, né? Então vamos pensar nisso. Eu escolho o que eu consumo na internet ou são os algoritmos que escolhem por mim? Um pouco daquilo que eu falei sobre o que será que a gente escolhe idealmente na nossa vida. E o que a gente escolhe, como a gente escolhe, né? E aí que coloco para vocês, para mim como ser humano também, qual é a nossa escolha no meio de tudo isso? Que tipo de vida que a gente quer ter? Que tipo de vida que a gente quer partilhar com as pessoas que a gente gosta, né? Porque algo diz, um pouco do que eu quis trazer para vocês, né? A Amy também, do como isso tem impactado, e era para ser uma parte positiva muito legal, era para a gente estar muito melhor do que a gente está hoje em sociedade, né? Então a ideia é para a gente refletir sobre, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira parte que eu falei? Não? Então, por favor. O Gustavo apresentou, né, a ciência. Nós vamos sair agora do discurso do Gustavo, que é da ciência psicológica, para a gente entrar na religião espírita.
E aí a gente vai buscar como referência teórica essas 3 leis que constam no Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, né? Na parte 4, ele fala de 11 leis. A gente separou 3 para estar conversando, para elencar, né, os assuntos que o Gustavo trouxe. Então, no Livro dos Espíritos tem lá a lei da liberdade, que fala do nosso livre-arbítrio. Em cima de tudo isso que o Gustavo falou, né, quem escolhe? Eu ou o algoritmo? Eu escolho. Por quê? Porque eu sou dotada desse poder de decisão, desse livre-arbítrio. Claro que tem aquela frase, né, que a gente repete bastante aqui no Evangelho: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque sempre tem o ônus e o bônus de todas as nossas escolhas. E a gente vai estar sempre assumindo essas escolhas. Né? Então, se a gente optar por todas essas escolhas que o Gustavo apresentou, o que a gente vai ganhar com isso? Tem outra lei da sociedade que fala da importância que tem a convivência com o outro. Não como outra máquina, né, com outro celular, com outro tablet, com outro humano. O quanto que essa relação libera o hormônio da ocitocina, que é o amor, que é o carinho, que é o afeto. E isso a gente não tem em nenhum outro lugar, com nenhum outro recurso que o Gustavo apresentou. Lei do progresso. As mídias, né, a tecnologia, ela ajuda muito no nosso progresso. Mas nós, enquanto espíritos imortais, a gente tem que pensar também na outra asa do progresso. Porque vamos imaginar um pássaro, né, ele tem 2 asas. Nós funcionamos dessa forma, né, o nosso progresso funciona dessa forma. Uma asa que a gente vai cuidar da nossa moralidade, a outra asa que a gente vai cuidar da nossa intelectualidade. E para um passarinho voar, ele precisa ter as 2 asas em equilíbrio. E é isso que a gente faz, encarnação após encarnação. As tecnologias, elas foram muito úteis para nós nessa época da pandemia. Isso é inquestionável, né? Nós conseguimos sobreviver a ela e ela foi muito útil para que a gente não fechasse de fato a casa espírita. Nós fechamos as portas, mas o movimento espírita cresceu, né, como todas as áreas continuaram, né? Mas foi importante, né? A evangelização não parou, as crianças tiveram, né, as aulas online, os professores se dedicaram, né? Voltamos rápido, né, para o Evangelho aqui, no circuito mais rápido, aos passos, né? A gente fazia o Evangelho curto, já saía dos passos. Então nós nos adaptamos, e a tecnologia foi muito importante para isso. Mas ela não é só nesse quesito que a gente progride. A gente tem o progresso do Espírito, que nós somos Espírito. Vou trazer algumas frases do Gustavo, quando ele fala, né, responsabilidade por nossas escolhas. Quem faz nossas escolhas? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, né, ele fala do livre-arbítrio. Nós temos o poder de decisão. Então eu posso escolher se eu quero ficar 7 horas na frente do celular ou se eu quero ficar 7 horas na minha família, conversando fora do WhatsApp, né, conversando pessoalmente. Kardec provoca, né, nesse assunto os espíritos ali e pergunta: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Porque às vezes a gente pensa que nós não temos, né? Que as coisas decidem por nós. Os nossos pais decidem, os algoritmos decidem. E os espíritos respondem: pois se nós temos a liberdade de pensar, nós temos também a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E nós não somos uma máquina. Nós não somos um celular, nós não somos um tablet, nós não somos um notebook. Nós somos espírito encarnados. E aí Kardec provoca mais ainda, mas me parece um arrastamento. Não há arrastamento irresistível. Quando se tem vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. Então, onde que nós vamos colocar o nosso querer? Onde que a gente coloca o nosso querer? Outro texto do Gustavo: economia ou desperdício de tempo? As tecnologias, né, elas dão maior conforto, alívio e mais prazer para as nossas vidas. Mas quando a gente lê essa frase, economia ou
somos espíritos imortais, o nosso tempo ele é muito valioso. Ah, mas nós vamos ter milhões de encarnações. Vamos, mas essa encarnação aqui, como Egley, mulher, não vou repetir. Posso voltar a ser mulher, mas assim, o contexto que eu vivo com os meus familiares, com as pessoas que nos rodeiam, né, com a nossa profissão, é única. Dar maior conforto, né, prazer. De que prazer que a gente está falando? Os prazeres da alma ou os prazeres da carne? E quais que nós deveríamos priorizar? Porque às vezes, quando a gente pensa nos valores, né, da carne, a gente logo pensa em riqueza, em cargos. E aí tem aquela pergunta, o que de fato é seu? O que de fato é meu, me pertence? A riqueza, por exemplo. Eu sou dona dessa multinacional. A multinacional é minha. Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho isso, eu tenho... né? E aí, a gente pensa, mas o que de fato é seu? Ou assim, se é seu, como é que eu posso tirar a hora que eu quiser, sem a sua permissão? Porque a nossa vida é assim. Nossa, eu tenho a minha vida, mas que garantia que eu tenho que eu vou sustentar essa vida? Até quando? Eu não me garanto, eu posso sair amanhã desencarnar? Então, assim, nem a minha vida eu tenho de fato. E aí vale para a gente pensar na minha bagagem espiritual. Quando eu voltar para a espiritualidade, a minha mala está pronta? O que cabe nessa minha mala? O que dá para eu levar nessa mala? Eu levo minha empresa, que eu sou dona da empresa, eu levo meu carro, eu levo meus cachorros, eu levo meus títulos, que são vários, levo. Essa mala vai passar na alfândega da espiritualidade? E o que eu consigo levar? Aquilo que eu trago no meu coração. Os valores, o bem que eu faço, o mal que eu deixo de fazer. E que vida é essa? Que vida é essa que nós temos? Qual vida que a gente está representando agora? Qual vida que a gente está pensando em investir? Porque aquela coisa, eu estou Egley, eu estou mulher. Por quê? Porque é tudo muito emprestado. Até meu corpo emprestado, quando eu desencarnar, ele vai ficar aqui e eu vou sem ele. Outra lei que a gente pode pensar, né, nesse discurso do Gustavo é a lei da sociedade. O quanto que é importante nós nos relacionarmos com outros humanos ou, né, com pets. Kardec pergunta: a vida social é natural? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não passar tanto tempo assim distante das pessoas. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Olha a pergunta que Kardec fez há quanto tempo atrás. Isolamento absoluto. Não é isso que o Gustavo acabou de apresentar? Essas horas na frente do celular, não é isolamento absoluto? Os espíritos respondem: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. O homem, ao buscar a sociedade, obedece um sentimento pessoal ou é uma finalidade? Olha como Kardec provocava. Eu que sinto essa necessidade ou tem algum objetivo maior? Tem um objetivo maior. Nós vivemos em sociedade. A resposta é: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer. Precisa do contato dos outros. Sozinho nós embrutecemos e nos isolamos. A gente lê essa frase, né? O homem deve progredir. Parece uma ordem. E é. E é uma ordem. Por quê? Porque nós vamos progredir. Mas eu não quero ficar parado. Você pode ficar, mas uma hora você vai sair dessa zona de conforto e vai caminhar. Por que a gente vai caminhar? Porque nós
a informação do princípio espiritual, né, a mônada, a gente já progrediu, porque nós já passamos por todos os reinos, por alguns reinos. Já passamos pela pedra, pelo mineral, já passamos pela vegetal, já passamos pelo animal. Hoje estamos no reino mineral. Nossa, então já fui pedra, já fui flor, já fui... Não enquanto espírito, né? Tem instintos, tem emoções e a gente está caminhando. Então, hoje, nós já progredimos. Só para esclarecer um pouco esse assunto, que às vezes fica um pouco duvidoso, vamos pensar, por exemplo, na planta. Dentro dessa espécie, a gente percebe o progresso, a evolução dentro da espécie. Por exemplo, uma planta carnívora e uma rosa perfumada, né, com aquela pétala veludada. Então, dentro da própria espécie, a gente já vai ter diferença. Os animais. Tem os animais que são muito duros, bravos, e tem outros que parece que a última encarnação do animal já está pronto para ser gente, porque é carinhoso, é dócil, é isso, aquilo. Então, dentro das espécies, a gente já consegue identificar a evolução. E Leon Denis tem essa frase: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita no animal e acorda no homem. Isso significa o quê? Que o homem deve progredir. Eu não quero, eu vou passar 10 vidas no lugar que eu estou. Pode ficar. Por quê? Porque eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso ficar parada. Mas, pensando no espírito imortal, a gente chega à conclusão de que é muita perda de tempo. Porque a gente tem tanto para amadurecer, tanto para evoluir. E aí, os espíritos completam: eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Esse sorriso no rosto, esse brilho no olhar, a gente não tem quando a gente está na frente do celular. Isso aqui é despertado no contato com o outro, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente sente bem-estar. Outras colocações do Gustavo: espaço de modos de comunicação, o mundo na palma da mão. Olha que interessante, a gente de fato tem um mundo na palma da mão. Mas que mundo é esse que a gente tem na palma da mão? É um mundo transitório? Que mundo que nós estamos falando? E que mundo que a gente quer na palma da nossa mão? Na questão 715, os espíritos respondem para Kardec: o homem é insaciável. Os vícios alteram a sua constituição física, fisiológica, que o Gustavo apresentou, e criam necessidades artificiais. Imagina o que seria uma necessidade artificial, bem longe da concretude. E aí, eu volto com essa provocação do Gustavo. Por que, numa época sem precedentes de prosperidade, liberdade, progresso médico e tecnológico, parecemos estar mais tristes, cansados e com mais dores do que nunca? Por que será? Será que é porque falta essas questões no nosso dia a dia? Será que é porque falta essa ocitocina que o abraço oferece, que o dengue oferece? E isso a gente não consegue com as máquinas e com a tecnologia. Isso tem que ser com pessoas, com seres humanos. Eu penso que de tudo o que o Gustavo apresentou e desse fechamento que nós estamos fazendo, a gente poderia ficar com essas duas palavras e pensar, né, levar para a nossa casa esse questionamento: o que é acessório e o que é essencial na minha vida? O que é para mim acessório, o que é para mim essencial? Porque o que é para mim não é para ela, não é para ele. Então, para mim, o que é acessório e o que é essencial? Para mim, espírito eterno.
Porque se eu pensar em mim como uma vida só, se a gente conversar isso com pessoas que não acreditam na reencarnação, isso que o Gustavo apresentou faz sentido. O que eu estou apresentando não faz. Porque isso faz sentido para nós, que somos espíritas e que entendemos que além dessa vida tem outra, e tem outra. Então, esse investimento que a gente faz no essencial é importante para nós, porque nós temos essa visão de continuidade. E aí, para encerrar, uma frase do Chico Xavier: repare as construções da sua própria existência. Milhões de pessoas vibram de alegria nas ilusões do acessório e morrem invigilantes pelos descuidos do essencial. Então fica, né, para nossa reflexão. A tecnologia é importante, mas o excesso é prejudicial. Todos os excessos são prejudiciais. O importante para nós é a gente tentar retomar o meio, retomar o ponto de equilíbrio. E principalmente para nós que somos espíritas, o que a gente faz com tanta tecnologia à disposição? E o que a gente faz, às vezes, com tanta falta de abraço, aperto de mão, carinho, convivência, né? O Gustavo trouxe o fato da gente ficar mais próximo dos nossos amores, porque daqui a pouco esses amores também não estão mais do nosso lado, a gente não sabe até que hora que eles vão permanecer. Então, a ideia é não desperdiçar tempo. Chico Xavier sempre nos advertiu das aflições dos espíritos quando retornavam para a espiritualidade. E ele sempre trouxe a informação de que a maior aflição do espírito quando retorna para a espiritualidade é a noção do tempo perdido. Então, que não percamos mais tempo. Vamos investir nas relações, nas pessoas que a gente gosta, nas pessoas que a gente não gosta, porque além do progresso é isso, conviver com as pessoas, com os diferentes também, faz parte. A gente cresce muito com os diferentes irmãos. Então é isso. Vamos fazer a prece? Você pode parar, Gustavo?